Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Boa aula! Tudo bem? Hoje uma aula diferente, a gente vai trabalhar junto com o pessoal de Geografia, com o professor Augusto Neto, o professor mais bonito do Brasil. E a gente vai hoje trabalhar a competência 24, a ficha 24, que é uma ficha fundamental em termos de Enem. O Enem vai cobrar isso, tá? Isso é uma competência que vai ser cobrada de vocês. E a gente hoje vai trabalhar muitas questões e aí ganhando pontos para vocês nas atividades lá do Enem, tudo bem? Então é uma atividade bastante interessante, bastante importante em termos de Enem. Tanto é que tem 2 professores aí para trabalhar esse conteúdo com vocês. Vai ser uma aula bem interessante, bem legal para vocês. Vamos entrar aqui nessa competência. Olha aqui, se a gente der uma olhada, a gente vai trabalhar hoje a competência 9. Joga aqui para mim, Antônio. Ó, competência 9. A competência 9 fala sobre entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias de comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, do desenvolvimento do conhecimento, associando aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e ao problema que se propõe a solucionar. Bom, eu acho que talvez seja a competência de nome mais longo do Enem inteiro. Né? Com certeza. Praticamente é um mini texto. Pois é, e essa competência 9, ela é, como o Augusto falou, ela é bem extensa. E ela fala de entender os princípios. Vamos entender o que significa essa competência. Entender os princípios, a natureza e a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação. Então ele fala sobre variadas tecnologias de comunicação e de informação. É por isso que a gente está trabalhando com linguagens, porque são tecnologias de comunicação e de informação. Mas o impacto não é apenas na vida pessoal, é na vida social, no desenvolvimento da sociedade e os problemas sociais. É por isso que o pessoal de Geografia também vai ajudar a gente aqui nessa aula. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar tanto a comunicação, que é uma competência de linguagens, quanto com a questão do impacto social, essas tecnologias, como é que elas influenciam a sociedade, e é por isso que o pessoal de Geografia vai trabalhar também. Por isso que a gente vai trabalhar em conjunto hoje. Eu acho que dentro dessa competência, eu acho que a habilidade é o que traz um pouquinho para o nosso lado mais de ciências humanas e por aí vai. Então, vamos dar uma breve analisadinha nela. A habilidade número 30, dominar a habilidade número 30 do Enem, significa relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Aqui, nós pensamos que a habilidade, por conta dela ser uma habilidade da competência de linguagens, ela acaba focando na questão do conhecimento e da forma de se comunicar das sociedades e das pessoas. Né? Então, eu acho que nós temos que fazer como fizemos ao longo das outras aulas que comentaram essa questão tecnológica, que é fazer uma base do que é essa questão tecnológica, de quais são as principais e quais são essas tecnologias fundamentais para a compreensão da comunicação e do avanço da comunicação, e aí fazendo muitos links com o pessoal de linguagens, com o Alan, para a gente poder ter muitos exemplos práticos disso na realidade. Né? Então acho que cabe a gente começar com uma questão um pouco mais conceitual. Né? Uma coisa que nós já vimos, a questão das tecnologias e das técnicas, uma definição conceitual rápida. Isso daqui é revisão, vocês já viram exatamente essa definição. Ela fala que técnicas são um conjunto de práticas do homem para lidar com o mundo, enquanto as tecnologias seriam um princípio ou um conjunto de princípios materiais que orientam a criação dessas técnicas. Lembra que eu dei um exemplo muito simples. A música, o ato de tocar um instrumento, é uma técnica. É uma técnica que o homem produz para realizar um trabalho, no caso, cultural. Né? Quando nós pensamos a evolução tecnológica dos instrumentos, por exemplo, quando inventam o violão, depois inventam a guitarra elétrica, depois inventam as distorções, digamos que essas questões tecnológicas, esse conjunto de princípios materiais que vão orientar e que vão balizar a questão da técnica, eles influenciam na técnica e são influenciados por ela. A tecnologia ela vai surgindo para incrementar a capacidade do homem se comunicar ou realizar qualquer trabalho, no caso dos outros tipos de tecnologia, mas na verdade ela não só é criada para incrementar a técnica, como ela também é uma demanda da técnica. Né? A técnica do homem ela se mostra cada vez, ela apresenta cada vez mais uma necessidade de buscar expansões nas suas atividades, sejam elas culturais, econômicas, de comunicação e por fim, nós temos de fato uma relação muito clara da técnica e da tecnologia. Então, aqui, o que nós vamos ver ao longo da aula?
Essa questão de técnica e tecnologia, ela vai se mostrar no plano das comunicações, que é o que nós vamos debater aqui hoje, muito vinculada com a ideia da técnica de se comunicar, né? A técnica da escrita, a técnica da comunicação e por aí vai, enfim, a interação entre as sociedades e entre os homens, e a tecnologia, ou as tecnologias, o conjunto dessas tecnologias, que vai fazer com que essas técnicas se tornem mais ou menos dinâmicas, mais ou menos eficazes e por aí vai. Tá? Então, eu acho que essa evolução, até mesmo tecnológica, ela tem muito a ver com algumas definições a respeito do processo de comunicação. Eu acho que é o Alan que comenta isso melhor com vocês. Bom, gente, o que o Augusto falou é algo bem interessante sobre técnicas e tecnologias. A gente só pode sintetizar isso de uma maneira mais simples para vocês, a gente pode se esforçar para isso, é o seguinte: se você pensar na técnica, tanto na técnica quanto na tecnologia, você vai perceber que são instrumentos, são formas pelas quais o homem ele vai dialogar com outros homens e com o mundo. Quando o Augusto fala mundo, você tem que entender que é o mundo ao seu redor, né? As técnicas, por exemplo, agrícolas, vão dialogar com como é que se ele vai conseguir produzir mais, se ele vai conseguir extrair mais da natureza, como é que ele vai dialogar com isso, mas também com outros homens. É por isso, e isso a gente tem que ter noção, que a prova do Enem não é uma prova que isola os conteúdos, ele integra. Tá? Então, se eu tenho uma tecnologia, se eu tenho uma técnica e consegue dialogar com o mundo, eu também tenho uma técnica que melhora, ou piora, ou muda o meu relacionamento com outros homens, com outras sociedades, com outros seres humanos. Então, esse raciocínio integrado. Alan, te interrompendo rapidamente, nós comentamos isso lá naquela aula de tecnologia, quando nós falamos de uma frase, né, que diz que o homem cria as ferramentas e as ferramentas elas depois recriam o homem, transformam o homem de certa maneira. Né? Uma frase de efeito que ajuda a gente a compreender isso. E esse ponto, esse é o ponto inicial da nossa aula. A gente tem que entender que qualquer criação, qualquer tecnologia, não importa qual seja, ela vai, como o Augusto falou aqui, essa frase sensacional, que qualquer criação, qualquer tecnologia, por mais que você não veja ela como uma alteração na sua vida no momento, essa tecnologia ela vai influenciar o mundo, né, a relação do homem com o mundo, a sociedade com o mundo, mas também vai mudar o relacionamento do homem com os outros homens, com outras sociedades e, em última instância, a relação que ele tem com ele próprio. Então, esse aqui é o conceito que a gente vai começar na aula de hoje. Vamos lá? Então aqui a gente começa botando para vocês que o processo de comunicação depende das técnicas e tecnologias de uma sociedade. Foi o que eu acabei de dizer. A comunicação ela é dependente dos processos de tecnologia, das técnicas e tecnologias de uma sociedade. Vamos tentar entender? Joga aí para mim, por favor. Isso, joga aqui para mim a câmera. Isso. Bom, obrigado. Bom, olha só, gente, vamos tentar entender o seguinte. Imagina que a gente está na época do homem primitivo, nossos antepassados. Observe, pensa como é que ele se relacionava. Tá? Imagina que ele já tem uma fala, mas não tem ainda a escrita. Como é que é essa relação? Como é que se passa uma coisa de uma geração para outra? Como é que fica essa transmissão? As coisas são transmitidas oralmente. E muitos desses conteúdos são modificados, são perdidos. Bom, imagina como isso se transforma com, por exemplo, o advento da escrita, que é uma tecnologia. No momento que eu tenho um conhecimento, eu pego esse conhecimento e escrevo esse conhecimento, eu posso passar esse conhecimento adiante, evitando que esse conhecimento se perca no caminho. É isso? E aí o que acontece? Ao longo de gerações, esse conhecimento, olha só, ele vai sendo acrescido e a gente vai acrescentando informações. Então, se a gente, por exemplo, tem a quantidade de informações que nós temos hoje, se a gente tem a capacidade tecnológica que a gente tem hoje, é graças lá a uma tecnologia que surgiu com a escrita, que é a capacidade de você agregar uma coisa a outra. Imagina, se hoje você não tivesse livros, se você não tivesse uma escola, não tivesse um colégio, você provavelmente passaria 40, 50 anos pensando, refletindo, como se tivesse velhinho, você ia descobrir a roda. Você ia gastar todo o seu intelecto para formular a roda. Mas você não precisa disso, porque alguém já passou esse conhecimento. E como é que você obteve esse conhecimento? Por meio da escrita. Um professor falou sim, mas esse professor aprendeu por meio de postulados físicos, por postulados matemáticos, que estão impressos. Tá? Então, essa escrita é uma base tecnológica que você tem que entender que ela muda a história do homem. Então, hoje a gente, por exemplo, quando você começa a pensar em termos de física, química, engenharia, fibra ótica, tudo isso
começou lá com tecnologias que vão sendo a pouco acrescidas, uma tecnologia a outra. Então a gente vai acrescentando uma tecnologia a outra e hoje a gente chega nesse grande nível de desenvolvimento tecnológico. Olha, tecnologia simples, escrita, falamos sobre ela. Outra tecnologia, gente, que a gente pode pensar, uma referência interessante, aqui pedindo licença ao pessoal de geografia e pessoal de história, que é o advento da imprensa móvel no século XV. Né? A prensa móvel, como é que funcionava antigamente, né, na Idade Média? Como é que funcionava esse processo como é que funcionava o processo de livros? Você tinha os monges copistas, que eram os camaradas que ficavam lá nos seus mosteiros, e aí, por exemplo, tinha um livro. Eu queria escrever um livro, né, eu queria fazer uma cópia da Bíblia. Como é que eu fazia isso? O monge copista pegava o original e começava a escrever à mão a cópia. Agora você imagina o trabalho que dava isso? O cara passava às vezes 1 mês, 2 meses, 6 meses para fazer a cópia de um livro. E aí no século XV, um cara chamado Gutenberg, ele vai desenvolver a prensa móvel, que é um sistema ainda bem rudimentar, mas você, em vez de ficar copiando as páginas, você tem uma prensa, né, com a página desse livro, e você pega essa prensa e projeta no papel. Grosso modo é assim, tá? E aí você tem, olha só, essa mesma prensa podendo fazer várias páginas de livros, e várias prensas fazendo vários livros, portanto. Isso multiplica muito a velocidade por exemplo, de divulgação, de produção de livros. E aí a gente vai pensar no século XV, até vocês aprenderem essa história, vocês falam isso também em geografia, vocês têm aquela reforma protestante, né? A reforma protestante, um dos pilares da reforma protestante, não era que todo mundo pudesse ter a Bíblia, que todo mundo pudesse consultar a Bíblia, que todo mundo pudesse consultar o livro sagrado lá do cristianismo? Pois é, mas isso só pode acontecer por meio da prensa móvel. Você imagina se o protestantismo surgisse, mas você não tivesse um meio de divulgação desses livros? Ia ser uma coisa vazia, né? Todo mundo pode ler, todo mundo pode interpretar a Bíblia. Mas se você não tem o livro ali, não funciona. Então a gente vai perceber, por exemplo, que a imprensa, uma questão tecnológica, uma questão de tecnologia, vai influenciar o mundo completamente. Então hoje a gente tem livros, né? E aí você tem, por exemplo, a disseminação de uma ideologia religiosa, que é uma ideologia também política, religiosa, que vai transformar o mundo. Várias repercussões, vários desdobramentos dessa reforma que vocês já aprenderam. Tudo bem? Então a gente tem aqui 2 elementos, a escrita e a imprensa, que vão mudar o mundo, mas vão mudar também o relacionamento dos homens com os outros homens. Pensa, por exemplo, a escrita. Quando a gente tem a escrita, voltando aqui ao caso da escrita, quando a gente tem, por exemplo, a escrita, né, o desenvolvimento da escrita, e aí eu mando um recadinho para alguém. Eu mando um recadinho para o professor Augusto, mandei um bilhetinho para o professor Augusto. Desde que não seja um bilhete de amor. Não é um bilhete de amor, professor Augusto, que isso? Você disse que eu era lindo na primeira parte da aula. Você é o professor mais bonito desse país, só isso. Depois a gente discute o nosso relacionamento. Bom, se a gente pegar, por exemplo, a escrita e eu mandar um bilhete para o professor Augusto, o que vai acontecer? O professor Augusto vai ler o bilhete. Tudo bem? Ótimo. Ele vai captar aquele processo de informação, ele vai receber a mensagem e vai receber. Mas observe que no momento que a gente muda a tecnologia, o processo de comunicação também é abalado. Porque quando eu falo pessoalmente, olhando aqui para o professor Augusto, eu dou um recado para ele não está só prestando atenção no que eu estou dizendo, mas ele está prestando atenção no como eu estou falando, se eu estou sorrindo, se eu estou triste, né? Então, nesse momento que eu estou falando pessoalmente aqui, ele está lendo uma série de outras informações. E quando ele lê apenas o papelzinho, bom, várias dessas informações se perdem. Né? E aí todo mundo já passou por isso, escrever uma coisa, a pessoa entender errado, mandar mensagem no celular, mandar mensagem pela internet, você manda uma informação e a pessoa não entende. Se você está sendo irônico, você está brincando, se você está falando sério. Né? Esses descompassos de comunicação acabam acontecendo porque mudou a tecnologia, então muda a forma do homem se relacionar. Muitas vezes, acho que um exemplo interessante, até curioso a respeito disso, é a própria linguagem de internet. Hoje em dia as pessoas às vezes escrevem alguma coisa, uma coisa engraçada, algum comentário assim jocoso, pertinente ao humor, alguma brincadeira, e escrevem risos depois. Você já reparou isso? Comenta alguma coisa, eu falo alguma coisa brincando com você, escrevo depois risos. Quer dizer, eu tenho que dizer o que eu estou sentindo, porque essa nova tecnologia ela não mostra isso de uma maneira tão completa quanto a anterior. E aí a gente vai ter que completar isso de alguma forma. A gente vai ter que criar outras tantas tecnologias, por exemplo, o telefone. Né? O telefone. O telefone é um bom exemplo. Às vezes você acabou de acordar, aí você atende o telefone, a pessoa está chateado, está rouco, está gripado, está doente. Não, só acabei de acordar. A pessoa não está vendo o seu rosto, ela só está escutando a sua voz. Então, assim, essas tecnologias elas mudam a forma do mundo, mas também a forma do homem se relacionar. E é isso que a gente vai ver
na aula de hoje. Eu acho que essa questão tecnológica, ela precisa de uma certa base teórica, conceitual, um pouquinho, né? Que é para a gente comentar a respeito de quais são essas tecnologias, onde elas surgiram, quando elas surgiram. Eu sei que a gente já comentou isso em parte, mas aqui cabe a gente só relembrar algumas bases dessas tecnologias para que a gente, uma vez com essas bases, consiga pegar exemplos práticos. A gente já chegou a citar, eu já cheguei a comentar alguns exemplos práticos naquela nossa aula que comentamos sobre redes sociais, sobre internet e tal, mas agora dá para a gente fazer uma ponte com linguagens que torna a análise muito mais rica, né? Aqui, a grande análise que nós temos que fazer é de onde vem essa tecnologia atual, que processo produziu essa tecnologia atual, que é o que a gente chama de terceira revolução industrial. Nós vimos esse avanço lá na outra aula, então acho que não cabe a gente lembrar de todas elas, mas basicamente a primeira revolução lá na Inglaterra, depois a segunda, Estados Unidos e os outros países da Europa no meio do século XIX. Após isso, chegando mais lá para frente, já no século XX, já na segunda metade do século XX, a chamada terceira revolução industrial. Nós temos os anos 70 aqui como uma base. Olha, gente, só importante aqui notar que o Augusto está dizendo que a tecnologia ela não começa na terceira revolução. Ele está dizendo que ele está falando da tecnologia atual, das bases da tecnologia atual. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente está, como a gente falou, da escrita lá, com o domínio do fogo, né? Técnica do domínio do fogo, técnica de arado, isso já é tecnologia. A gente está falando de tecnologia atual. Até mesmo nas revoluções industriais. Vocês lembram que quando a gente definiu o que era a revolução industrial lá naquela aula que falamos de indústria, de tecnologia na produção, eu disse para você que as revoluções industriais são, na verdade, marcos da tecnologia. Mas, por exemplo, o petróleo ele é um produto que começa a ser usado de maneira mais clara na segunda revolução. O que não quer dizer que a terceira abandone aquilo ou comece uma nova tecnologia. Essas revoluções, portanto, são grandes marcos, grandes alterações na questão tecnológica, tá? Cuidado realmente com isso. Aqui no caso, voltando para o nosso quadrinho, a terceira revolução industrial ela é uma marca dos anos 70, ela traz algumas marcas a respeito de características da produção. Estou analisando aqui, ó, a produção, para a gente não voltar a muitas características que a gente já viu a respeito da revolução, ela é de maneira geral o que a gente chama de produção flexível. Tá? O que é essa produção flexível? Tudo se torna flexível. O mercado de trabalho se torna mais flexível, digamos, o produtor, o operário, ele tem que fazer mais atividades, ele tem que ter um conhecimento que se aplique a áreas mais difundidas de dentro da sua fábrica. O produto, ele tem que ter uma cara mais flexível, mais adaptável ao próprio mercado consumidor, seguindo, portanto, aí uma lógica, digamos, de customização ou de personalização com as vontades do consumidor. Então, isso também é um ponto. Quando nós pensamos na questão aqui dessa produção flexível, não somente o produto, nem a mão de obra, o próprio espaço industrial ele se torna mais flexível. Então isso daqui mostra de maneira bastante clara que essa produção ela tem na flexibilidade, ela tem como uma marca fundamental a questão da flexibilidade. Além dessa flexibilidade geral no mercado, na produção, nos produtos, em tudo, nós pensamos que a tecnologia fundamental que vai surgir aqui para transformar o mundo é a chamada tecnologia de comunicação. As comunicações elas vão surgir como uma questão tecnológica importante e esse surgimento das comunicações ele vai fazer, na verdade, com que o mundo seja completamente transformado. A flexibilidade, ela se torna uma flexibilidade também do espaço, da comunicação e das relações, na medida em que a imprensa escrita ela se torna muito mais hábil, né? Que ela se torna uma coisa muito mais simples e mais fácil de se fazer e até mais barata e por isso mais difundida. Na medida que a tecnologia do televisionamento das coisas, a expansão da TV a cores e por aí vai, se torna uma coisa cada vez mais ampla e mais simples na análise, na abordagem do mundo. E a questão das comunicações, acho que ela ganha um grande destaque hoje em dia, que talvez tenham dois pilares, a telefonia celular, né? E além da telefonia celular, a questão da internet, que é uma parte que a gente vai discutir bastante disso. Então, pegando essa questão da tecnologia, a gente pode amplificar. A análise dessa abordagem da terceira revolução industrial, portanto, voltando para o nosso quadro, ela vai se vincular com o que a gente chama de meio técnico-científico informacional. Esse termo é um termo de um geógrafo brasileiro, o MTCI, ou Meio Técnico-Científico Informacional, que inclusive vai apelidar essa revolução. Essa revolução, essa terceira revolução industrial, ela recebe o apelido de Revolução Técnico-Científica Informacional. Por quê?
Porque ela não é somente uma questão de técnica e de ciência. Ela não é só uma inovação a respeito de novos produtos, novos materiais e novas fontes energéticas. Ela também é isso. Mas a questão da informação ela se torna algo primordial. A compreensão de que a informação ela vai transformar as relações de trabalho, as relações pessoais das pessoas, a forma de se comunicar, a forma até mesmo de reproduzir o conhecimento, como o Alan estava conversando com vocês, é uma análise extremamente necessária. Você não compreende a terceira revolução sem entender essa questão informacional como um pilar muito importante. E informação o que é? Informação é a comunicação. É isso que a gente está falando. A gente está falando desde o início isso. A ideia de que tem a técnica, tem a ciência, mas também tem a informação. A informação é a comunicação. Você pode colocar aí, quer anotar como sinônimo? A ideia de uma informação, de uma coisa que está sendo contada, passada, ou lida, ou ouvida, ou assistida, isso é tudo processo de comunicação. A gente viu isso, processo de comunicação, emissor, o receptor e a mensagem. A mensagem pode ser verbal, pode ser não verbal, pode ser híbrida, pode estar na internet, pode estar no celular, pode estar aqui, pessoal. Enfim, não importa. A comunicação, ela é o processo de informação. A informação está dentro do processo de comunicação. Então, essa revolução que o Augusto está dizendo para vocês, em outras palavras, isso, olha, é um meio que é técnico, científico, tem a ciência, tem a tecnologia, mas também tem informação. Tanto é legal que na parte, Augusto, de linguagem, a gente fala linguagens, códigos e suas tecnologias. Né? Então Exatamente. são tecnologias, isso é uma questão muito ligada, tá, gente? A questão da tecnologia ela se torna tão forte que aparece em todas elas. Todas né? elas. Ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, Isso. mostrando que essa questão tecnológica ela não pode ser abandonada. É aquela ideia do espaço atual, do espaço globalizado, do espaço vinculado a essa questão de tecnologia, que comenta, por exemplo, a questão do espaço como sendo um conjunto, até só uma frase de um geógrafo extremamente notório, extremamente importante no Brasil, chamado Milton Santos. Ele diz que o espaço geográfico como um todo, ele é um conjunto indissociável de objetos e ações. O que isso significa? Tanto edificações, quanto produtos, quanto, enfim, produções materiais que o homem faz ou produz, são coisas de fato muito importantes que compõem esse conjunto que forma o espaço geográfico. Mas as ações do homem também são importantes. Então a tecnologia ela auxilia nesse processo de comunicação, fazendo com que, digamos que, essa tecnologia ela se vincule inclusive com a expansão de algumas técnicas do homem, inclusive a de se comunicar, e não somente a expansão, como a reinvenção dessas técnicas e uma transformação das formas como isso acontece. Né? Eu acho que 3 marcos para isso, já que a gente já comentou falando, mas é importante que se registre, é a questão da expansão da TV. Né? A TV que já existia pré-anos 70, mas ainda era uma coisa extremamente incipiente, extremamente fraca, a TV a cores ainda não tinha se difundido de maneira clara e por aí vai. E quando ele fala incipiente, não é só questão de poucos programas, poucos canais. Aquela história clássica, você tinha uma rua, né? Você tinha na rua um aparelho de televisão e todo mundo se reunia naquela casa para assistir. Não tem essa história do adolescente estar em casa de tarde, ligar a televisão. Eu sei que a gente vai adiantar uma parte do restante da aula, mas isso que o Alan falou é muito interessante porque a tecnologia, como eu disse, ela atua na técnica, mas ela reinventa o próprio homem. Né? Ela reinventa algumas relações do homem, não necessariamente de maneira positiva. A tecnologia, por exemplo, da TV, antigamente era um motivo para a família se reunir em torno da TV, assistir uma telenovela, um filme, algum programa de auditório, de calouros, coisa nesse sentido. Portanto, ela surge como uma tecnologia que vai incrementar as relações sociais e a forma de comunicação interna dentro da família. Hoje em dia a televisão faz isso, gente? Talvez ela faça isso em um programa ou outro específico. Mas as famílias onde você tem televisão em diversos cômodos da casa, a televisão ela termina surgindo, assim como o computador, como instrumento de isolamento. Né? O que era antigamente uma tecnologia que auxiliava esse processo de comunicação física, né? Já que a comunicação ela não é somente a comunicação escrita, hoje em dia ele serve de fato para o contrário, para, digamos, alienar e para manter aquilo ali como uma relação impessoal, de distanciamento familiar, enfim. É uma coisa que transforma de diversas maneiras. Por isso que o Augusto falou, inclusive, para vocês, botou aqui para vocês, expansão. Né? Não é surgimento, é expansão. Não é surgimento. É a ideia de, às vezes, você tem a tecnologia, mas se aquilo ali não está acessível. Quando ele fala essas tecnologias, elas passam a ser tecnologias acessíveis à população. Né? Você tem ganho, você pega, ali, caso telefonia celular que ele vai falar agora, telefonia celular você tem no Brasil milhões de aparelhos. Né? Você tem um número maior de aparelhos celulares do que aparelhos fixos, quer dizer. Então você tem uma taxa imensa, é uma tecnologia realmente utilizada. Não é só a tecnologia existir. A tecnologia tem que ser usada. Quando é usada, isso traz repercussões para a sociedade. O terceiro ponto que nós temos aqui é a internet, que aí vai ser
Sim, a gente vai abrir a caixa de Pandora aqui. São uma série de coisas que a gente vai ter que comentar a respeito, não somente da comunicação verbal, como da comunicação através da linguagem, através do que você gostaria de aparentar a respeito da internet, as máscaras sociais que você veste quando você cria um perfil numa rede social, quando se comunica com aquele distanciamento que a internet oferece, as questões ligadas à dispersão do aluno, a conhecimento de baixa qualidade que circula pela internet, até muitas vezes inventado, né? O Alan vai comentar sobre isso mais à frente. Enfim, isso tudo vai ter que ser bastante comentado, bastante contemplado por nós. Só relembrando isso daqui, é a mesma imagem que a gente viu naquela outra aula que comentava tecnologia, uma imagem, como eu te disse, tradicionalíssima de um dos vestibulares aqui do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que comentou, trouxe essa imagem num comentário de uma questão, falando que esses efeitos da tecnologia no espaço são efeitos que produzem uma visão de que o espaço vem se tornando menor. Na verdade, o espaço não vem se tornando menor, tudo bem, mas quando nós vemos aqui, entre 1500 e 1840, depois entre 1850 e 1930, anos 50, anos 60 em diante, nós reparamos um mundo que é cada vez percebido de uma maneira menor. As distâncias que eram antigamente iguais, que eram antigamente perceptíveis pela própria distância física, hoje em dia elas encontram na questão da tecnologia uma tentativa de, digamos, aproximar essa relação, e essa proximidade na relação, ela muitas vezes vai produzir situações muito curiosas e muito peculiares. Aqui, a respeito disso, nós falamos de alguns conceitos, e esses conceitos, eles, mais é o ato de você relembrar aquilo que nós comentamos. Professor, você me permite aqui fazer uma observação com a galera? É o seguinte... Lá vem. Nós, olha só, pessoal, nós temos conversado bastante sobre a questão de interpretação, de como um texto pode ser, às vezes, não verbal. E como é que você... Percebe que o Augusto ele fez análise da questão e tal, ele matou a questão para vocês. Agora, talvez, alguns não tenham entendido como é que foi esse procedimento. O que ele fez aqui? A gente observa como é que isso aqui é construído. Esquece o conhecimento de geografia, né? Eu estou falando da construção da imagem, do texto em si. Como é que esse texto é construído? Como é que ele conseguiu decodificar essas informações todas? Vamos lá, observe a imagem aqui, galera. Se você observar, vamos pensar, como é que a gente faz no português? No português, a gente vai da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, se a gente tem uma informação aqui, ó, em cima e uma informação embaixo, a impressão que a gente tem é que a informação, ó, de cima, ela passa a ser a primeira informação. Olha aqui, ó. Então a gente vai ler isso aqui primeiro. E a informação de baixo é a última informação. Então, com isso, o que ele está fazendo? Ele está fazendo aqui, ó, uma linha, tá vendo, ó? Uma linha descendente, em que a gente começa aqui, ó, ponto número 1, tá? Depois a gente vai para cá, ponto número 2, e depois a gente vai para cá, 3, e acaba no ponto número 4. Em outras palavras, ele está mostrando que a gente tem que ler a imagem desse sentido para esse sentido. E, além desse posicionamento, a gente tem as datas, olha aqui, ó, 1840, 1930, 1950 e 1960. Então, aqui a gente tem, ó, uma progressão. Então, o que o Augusto está mostrando, ele mostrou como é que interpreta a questão, estou mostrando para vocês agora como é que ele fez esse processo. A interpretação da imagem. Né? Como é que essa estrutura está na imagem, independente de ser questão de geografia, de história, de física, de química. É o que eu comentei com eles até na palestra que a gente fez sobre ciências humanas. Eu falei, gente, a interdisciplinaridade, no caso do Enem, ela não é só história, geografia, filosofia e sociologia. Ela até valoriza mais a questão da filosofia e da sociologia do que outros vestibulares. Ela torna a interdisciplinaridade em humanas uma coisa mais abrangente, mas ela traz vínculos até com a parte de linguagens, de natureza, questões ambientais que podem aparecer numa prova de biologia, numa prova, por exemplo, questões de escala geográfica que podem aparecer numa prova de matemática. E, cara, a interpretação de imagens, interpretação de comunicação entre as pessoas, é seguro dizer. Numa prova de português, nós de geografia podemos fornecer argumentos para uma redação e na nossa prova, com certeza, eu acho que até mais do que isso, o pessoal de português, o pessoal de linguagens é extremamente importante para treinar vocês na interpretação dos textos e das imagens. Sem isso, sem esse intercâmbio, é impossível você conseguir fazer uma boa prova do Enem. Quando ele fala de um mundo que está reduzindo, então com o tempo a gente está vendo o mundo reduzindo, tá vendo? Ó, o mundo está ficando menor. Aí a gente vai pensar, essa linguagem, ela é denotativa ou é uma linguagem conotativa? O mundo de verdade está ficando menor? Não faria sentido. Então a gente pensa que isso é uma metáfora.
É como se, olha só, a metáfora, é como se o mundo estivesse ficando menor. É uma metáfora, não é uma realidade. Então, quer dizer, você precisa de conhecimentos integrados, senão você não faz a questão. Quando você olha para a questão, você tem que ver a imagem. Você só consegue matar se você olhar, ó, de cima para baixo. Porque a questão foi até legal, né, Augusto? Porque eles colocaram os anos, mas eles não precisavam. Eles poderiam não colocar os anos, e aí muitos alunos iriam se atrapalhar. Não vocês, que vocês já sabem como a gente faz isso, tá bom? Então, certo. Então, aqui, nessa questão da aproximação virtual, essa questão que nós estamos vendo sobre enfim, todos esses vínculos com a questão da tecnologia e toda essa história, essa integração ela vai se tornar fundamental e o que o Alan comentou foi muito interessante. É uma linguagem, portanto, conotativa. É uma linguagem no sentido figurado. E aí eu comentei com vocês até naquela outra aula, vou relembrar agora, havia uma questão do Enem, acho que do Enem de 2009 ou 2008, se eu não me engano. 2008. Que comentava a questão do caos aéreo, da crise aérea, ligada àqueles atrasos todos que estavam acontecendo em voos e por aí vai. Aqueles atrasos, eles trouxeram para a gente uma perspectiva, portanto, de, digamos, uma visão a respeito do mundo que foi uma visão transformada, uma visão a respeito das distâncias dentro do Brasil que sofreu algumas transformações, algumas mudanças naquele contexto específico. Então lembra do exemplo que eu dei para vocês. Estava lá na questão, o caos aéreo, a distância normal, sem caos aéreo, entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, cerca de 1.400 quilômetros. Com o caos aéreo, já que a viagem ela passa de 1 hora de voo para 2 horas de voo, é como se tivessem agora 2.800 quilômetros. Seria o inverso dessa questão. Digamos que a tecnologia de transporte, ela faz com que a percepção do espaço-tempo, ela seja uma percepção mais ampla, né? Assim como quando você vai sair de um bairro distante para outro bairro distante em uma cidade que tenha trânsito, que tenha alguma coisa assim, você às vezes pega um trajeto de 5, 10, 15 quilômetros, uma coisa curta, mas pode levar 1 hora, de repente, fazendo isso por conta da questão do trânsito. Então, é literalmente uma questão bastante conotativa, tá? É como se parecesse mais longe ou como se parecesse mais perto. Quem dá essa ideia do que parece mais longe ou mais perto é a tecnologia. Isso que eu ensino para eles que é a noção de subjetividade. Né? Quer dizer, a distância é uma coisa objetiva, são 10 km, 50 km, 100 km. Agora eu posso passar por isso em 1 minuto, eu posso passar por isso em 10 horas. Então, quer dizer, a distância é a mesma, fisicamente, objetivamente. Né? Se você pegar lá da física, conta, vai ser... Só que a impressão que eu tenho daquela subjetividade a respeito daquilo que muda. A gente fala sempre de subjetividade, objetividade, linguagem figurada, conotativa, e está misturando tudo aqui para que vocês consigam integrar. E, assim, uma coisa muito interessante que eu notei com o Alan analisando a nossa imagem é uma coisa que vocês não sabem a respeito do Alan. Lá vem. O Alan, o Alan era professor de geografia. Ele mudou de time, né? Mudou de time no Bolsa Cheio. Ele era professor de geografia. Nossa. Como ele era professor de geografia, que a interação se torna então bem clara, porque ele entra muito na questão de geografia, nessas questões, por isso que ele brincou comigo anteriormente. Se o Augusto permitir que eu entre nesse campo, rindo aqui comigo, exatamente por ele ter sido dessa área no passado. Tá? Olha lá, gente. A aproximação virtual, portanto, vai ser um dos termos usados para se referir a isso. Além disso, a questão da morte das distâncias, que já falei para vocês, não é morte, né? As distâncias elas continuam existindo, mas a percepção delas se torna uma percepção menor, ou mais rápida, ou mais acelerada. E a ideia da chamada supressão do espaço pelo tempo. Parece que o espaço vai se tornando cada vez mais achatado, cada vez mais diminuto, por conta da questão do tempo, da aceleração do tempo. Mas o tempo agora corre mais rápido? Não. Mas as comunicações fazem com que o tempo seja otimizado. O que gastava-se anteriormente para comentar alguma coisa com uma pessoa de outro país, era uma ligação telefônica que a gente via aquela ideia de, para fazer uma ligação, às vezes um interurbano simples, demorava de um dia para o outro, você passava uma imagem textual, né? Passava uma informação textual e aquela informação ela só chegava, a telefonista só conseguia dar o seu recado para um outro estado, para uma outra cidade, dias depois ou no dia seguinte, enfim. Hoje em dia essa coisa acontece, eu tiro uma foto aqui agora, eu compartilho numa rede social e aparece para o mundo inteiro. Né? Então, definitivamente, o espaço ele parece cada vez menor na medida que o tempo avança, tá? Na medida que a aceleração do tempo ocorre. Tá? Item número 1. O item número 1, primeiro exercício nosso aqui, vamos fazer aquela coisinha tradicional das nossas aulas. Um tempinho para você analisar o texto e outro tempinho para você analisar as opções. No caso, a gente está dando um tempinho um pouquinho maior para esse item número 1, porque o texto, na verdade, ele está dividido em 2 partes, então um texto um pouquinho mais comprido. Eu vou dividir esses 3 minutos entre os 2 textos,
tá? Vou passar aqui no meio para vocês e vou dar o tempinho para vocês julgarem as opções. E aí nós retornamos para analisar a questão juntos. Tudo bem? Tá no ponto, gente? Então vamos lá. Tchau, tchau. Até já. E aí, pessoal, voltamos. E aí, deu para fazer? Falei que ela era um pouquinho mais comprida, por isso que a gente deu um tempinho um pouquinho maior, né? Vamos analisar rapidamente os textos juntos e após isso a gente julga um pouquinho as opções, tá? Aqui, texto número 1. Sob o olhar do Twitter. Vivemos a era da exposição e do compartilhamento,
público e privado começam a se confundir. A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer. O trecho acima tem 140 caracteres exatos, na verdade é o que vai aparecer daqui a pouco. É uma mensagem curta que tenta encapsular uma ideia complexa. Não é fácil esse tipo de síntese, mas dezenas de milhões de pessoas o praticam diariamente. No mundo todo, são disparados 2,4 trilhões de SMS por mês, e neles cabem 140 toques ou um pouco mais. Talvez é comum enviar e-mails, deixar recados no Orkut, falar com pessoas pelo MSN, tagarelar no celular, receber chamados em qualquer parte, a qualquer hora. Estamos conectados, super conectados na verdade, de várias formas. A segunda parte do texto ela comenta: o mais recente exemplo da demanda total por conexão e de uma nova sintaxe social é o Twitter. O novo serviço de troca de mensagens pela internet. O Twitter pode ser entendido como uma mistura de blog e celular. As mensagens são de 140 toques, como os torpedos dos celulares, mas circulam pela internet como os textos de blogs. Em vez de seguir apenas uma pessoa, como no celular ou no MSN, a mensagem do Twitter vai para todos os seguidores. A gente que acompanha... Está escrito junto ali na gramatical. A gente que acompanha o emissor. Ah, não, perdão, tá certo. A gente que acompanha o emissor. Podem ser 30, 300 ou 409 mil seguidores, enfim. Aqui algumas dicas para utilizar o Twitter, ele comenta até algumas questões que a gente vai ver depois, a respeito de, assim, bom senso, uma certa etiqueta social que você precisa, de coisas muito simples que você deveria julgar a respeito do Twitter. Coloque-se no lugar do seu leitor. Você gostaria de saber que alguém está comendo um lanche? Que é coisa fúteis. A gente vai comentar sobre isso já já, tá? Mas vamos para a questão. Cuidado com o que você vai publicar, para você não entrar em detalhes da sua vida, isso pode ser perigoso. Encontre, você não sabe quem está do outro lado. Encontre uma velocidade ideal de mensagem. Você pode mandar em muitas mensagens, nem poucas mensagens, senão as pessoas se esquecem, também vão ficar sobrecarregados. Use a busca para encontrar pessoas e assuntos que lhe interessam. Então, para você não ficar perdido naquele mar de informação. Apreciar com moderação. Oi, fala. Isso, apreciar com moderação, a parte de baixo, não tente ler tudo, porque se você ficar nesse processo de comunicação, se você realmente comprar tudo que tem ali, todas as informações, meu amigo, não tem jeito, né? Você acaba se perdendo e perdendo seu tempo. Aqui, nós analisamos as opções, então, para poder finalizar essa análise, e vamos lá. Da comparação entre os textos, depreende-se que o texto 2, a imagem que o Alan comentou com vocês, constituiu um passo a passo para interferir no comportamento dos usuários, dirigindo-se diretamente aos leitores. E o texto 1, então ele quer uma interpretação do texto 1. Você vê que exatamente é uma questão que pode estar perfeitamente numa prova de português ou numa prova de geografia, né? Interpretação do texto. Ele não cobrou nenhum conceito, ele quer uma interpretação do texto. Embora seja um tema vinculado a uma tecnologia de comunicação, um tema, enfim, vinculado a uma questão associada, talvez, a um conhecimento mais geográfico e tecnológico, né? Essa primeira questão, ela fala. Na letra A, adverte os leitores, o texto 1, portanto, ele adverte os leitores de que a internet pode transformar-se em um problema, porque expõe a vida dos usuários e por isso precisa ser investigada. Isso não foi comentado em parte alguma, né, para começar. E além de não ter sido comentado, o texto 2 é que é o texto que fala diretamente com o leitor, né? Então esse primeiro definitivamente não é. Para quem teve dúvida aqui, gente, é importante só a gente, antes de... Quando você ficar, alguns podem ter marcado a letra A, né? E você fala, por que não pode ser a letra A? Eu me confundi. Então a raiz dessa confusão é do enunciado. A gente tem que analisar bem o enunciado. Ele fala a comparação, como o Augusto falou perfeitamente, a comparação entre os textos. Sim. Então a gente tem dois textos, olha só, o texto 2 e o texto 1. Tá? Então ele fala que no texto 2 constitui um passo a passo para interferir no comportamento dos usuários. Vamos ver isso aqui? Antes da gente avançar, Augusto, só para que a gente... Aqui, ó. Esse é o texto 2, tá vendo? Uhum. Tá? Então aqui é o passo a passo. O que você deve fazer? Olha aqui, ó. O que você deve fazer para ficar melhor a sua comunicação? Esse é o texto 2. Então vamos voltar, ó. O texto 2 constitui um passo a passo para interferir no comportamento dos usuários. Legal, é isso mesmo. E, enquanto isso, o texto 1, aí letra A, adverte os leitores de que a internet pode transformar-se em um problema. Seria um papel do texto 2, né? Esse seria o texto 2. Se você voltar aqui ao texto 1, ele fala sobre o Twitter de uma forma geral, isso. Ele comenta a inserção do Twitter como uma tecnologia que mudou a forma de se comunicar e tal. Então essa comunicação, ela de fato vai ser transformada a respeito dessa
interação entre os seguidores do Twitter. Aqui na letra B, então a letra A a gente consegue matar por essa questão de interpretação. Na letra B, ele diz que o texto 1 ensina os leitores os procedimentos necessários, não pode. Né? Quem ensina esses procedimentos necessários é o texto 2, novamente. O texto 1 ele vai comentando questões a respeito do Twitter como um todo, como a tecnologia e tal. Na letra C, exemplifica e explica o novo serviço global de mensagens rápidas que desafia os hábitos de comunicação e reinventa o conceito de privacidade. Vamos fazer um negócio. Vamos deixar uma bolinha aqui do lado e deixa essa marcada Fiquei na dúvida agora, hein? Será uma possibilidade. Né? Na letra D, procura estabelecer os leitores, esclarecer, os leitores a respeito dos perigos que o uso do Twitter, texto 2, novamente, né? Os perigos de você expor demais a sua vida, tudo aquilo que o Alan comentou com vocês. Na letra E, apresenta uma enquete sobre as redes sociais mais usadas na atualidade e mostra que o Twitter é preferido entre a maioria dos internautas. Definitivamente a gente não viu isso nem no texto 1 e nem no texto 2. Teria que ter um texto 3 para essa época conseguir ser pertinente. Né? Então, só podemos ficar com a alternativa letra C de casa. Perfeito? Seguindo adiante, os impactos dessa tecnologia, a gente até comentou alguma questão sobre isso, eles não se restringem somente à questão da economia. A questão da economia, ela se vincula também com uma diversidade de outras coisas, não é só a questão ligada ao consumo ou ligada às questões econômicas. A questão da cultura, a questão, por exemplo, da política, a própria vida social, isso tudo vai ser transformado de maneira muito clara na medida que, digamos, essas tecnologias avançam e elas otimizam ou transformam a forma de se comunicar das pessoas. Então aqui não é somente aquela lógica de o cara ele vai passar a consumir mais ou essa tecnologia ela vem a serviço de um consumismo, a serviço de uma nova lógica econômica. Não é só isso, também é isso. Nós até conversamos sobre isso. Eu comentei o que a tecnologia, o que o marketing pode fazer com você a respeito de influências do consumo. Uma parte disso naquela primeira aula da habilidade 16 de humanas e depois na parte que nós tivemos junto com História, junto com Rogério Ataíde. Então, esse comentário ele já ficou muito claro no passado. A internet, a comunicação, a TV, ela serve como uma plataforma para propaganda e como uma plataforma para o estímulo ao consumo. Mas não é só isso. Ela também transforma as formas de disseminar e até o que é valorizado ou não como cultura. Ela transforma a política, na medida que agora nós temos novas formas de articulação política, novas formas até de propaganda eleitoral dentro de questões associadas à rede social e a vida social de uma maneira mais clara por conta da questão da comunicação. Né? Agora, nós entramos num eixo aqui, a gente vai fazer 2 blocos agora até o final da aula, que será o primeiro deles para falar sobre os benefícios que essa tecnologia traz para a comunicação e o segundo dos blocos para comentar a questão dos malefícios, dos problemas que são trazidos por isso. Né? Por definição, a gente começou a definição como a tecnologia uma forma de você se relacionar com o mundo, mudar a sua relação com o mundo e com outros seres humanos. Então qualquer tecnologia que surja, não importa qual seja, pode ser uma arma de fogo, pode ser o arado, pode ser a internet, o telefone, não importa. Por si só, esse instrumento ele é neutro. Ele é um instrumento de relacionamento, um instrumento de modificação do mundo e um relacionamento com outras pessoas. Então são instrumentos neutros. Você não pode dizer a internet é boa, a internet é ruim. Não, você pode dizer que é um instrumento, ponto. E é um fato. A gente tem que aceitar esse fato, é um fato a internet, ponto. E aí, obviamente, a gente faz considerações, levando em consideração os seus impactos. Então a gente vai falar, chega a esse conceito, os benefícios da tecnologia. Tá? Mas a tecnologia em si, ela não tem benefícios ou malefícios. Sim, o uso que a gente faz. Tá? Então a gente pode ter uma tecnologia muito legal, mas com usos completamente equivocados. Tudo bem? Então quando a gente fala de benefício ou malefício, é o aproveitamento possível de como isso seria pertinente para a sociedade e para a nossa vida. Agora, em si, né, isolada a tecnologia, ela não é boa nem ruim, ela é neutra. Tudo bem? Então, tomando o que você falou, a internet, a telefonia, a televisão, tudo isso, ela não é boa nem ruim, ela é o que você faz dela. Né? E digamos que a televisão ela é uma coisa que talvez você seja um pouco mais passivo a respeito da reprodução e da produção do conteúdo. A televisão, às vezes, ela aliena, às vezes ela cria problemas, a gente vai comentar a respeito disso. Mas, digamos, as formas de comunicação direta entre as pessoas, as formas associadas à telefonia celular, serviços de mensagens, redes sociais, aí isso daí é muito mais amplo. Isso daí é uma coisa que quem produz o conteúdo, quem determina o que vai ser valorizado, o que vai ter mais acesso, não é outra pessoa senão o próprio usuário.
Não é outra pessoa senão um individual. Então, digamos que isso pode também ser um instrumento de alienação ou de propaganda, mas digamos que é uma possibilidade, há uma possibilidade maior de usar isso para fins positivos, né? Para fins associados ao bem da sociedade como um todo. Tá? Nesses benefícios, o primeiro deles que a gente vê é a questão da facilidade de interação social, vindo aqui para o nosso quadro, que a tecnologia ela pode oferecer. Né? Esse embleminha aqui, se alguém aí tem um acesso à internet nos últimos, talvez, 10 anos razoável, com certeza conhece esse embleminha, o embleminha de um messenger, né? De um mensageiro instantâneo, que pegou a internet uma grande parte do tempo nos últimos 10 anos, o chamado MSN Messenger. Né? Aqui nós temos uma forma de comunicação que, por exemplo, trouxe uma interação social muito maior. Aqui trouxe, por exemplo, a possibilidade, não só o Messenger, mas, por exemplo, até o Orkut, nós comentamos lá, o Orkut surgido em 2004 como uma nova ferramenta da internet, para fazer também uma interação entre as pessoas que muitas vezes ou existia de uma maneira pobre, ou muitas vezes nem existia. Então, na medida que a tecnologia vai avançando, essa interação social vai fazer, por exemplo, com que digamos, as interações entre, por exemplo, eu e o Alan sejam mais frequentes. Por exemplo, se nós pensamos nessa questão de comunicação entre nós, para vir dar aqui essa aula para vocês, a gente certamente se comunicou. Né? A gente certamente trocou ideias, falou, vamos falar disso, vamos falar daquilo, e esse ponto é interessante, esse daqui é um pouco menos e tal. A gente fez essa comunicação. Você imagina se não existisse tecnologias de comunicação, se nós tivéssemos que fazer diversas reuniões entre eu e ele para poder chegar a esse ponto. Então, digamos que com nossos horários de trabalho, nossas outras responsabilidades, certamente isso ia ser uma coisa muito mais complicada. Essa interação social que a tecnologia possibilita fez com que a gente trocasse mensagens de texto, comentasse até em rede social, em mensageiros internos, com que a gente se telefonasse, enviasse e-mails um para o outro, e com isso a gente cria uma interação social que é positiva até mesmo para a criação do conhecimento, para a reprodução do conhecimento aqui para você nessa aula. Então pode ser uma coisa positiva? Pode. Nós fizemos um uso profissional e científico disso, pegamos a mesma tecnologia que muitas vezes é usada para besteira, muitas vezes é usada para falar qualquer banalidade, e utilizamos para um fim, digamos, pertinente à nossa atividade profissional e pertinente também à produção do conhecimento para vocês. Então é uma forma de interação social. E que ele falou é interessante, não facilita só a interação pela interação. Eu posso falar com um cara na China, eu posso falar com um cara em outro estado. Não só pela facilitar essa interação. Eu posso falar com um camarada. Não, mas eu falo com ele em tempo real. Uhum. Isso que é a grande questão. Porque antes você tinha, por exemplo, eu poderia falar antigamente, no século XVIII, eu poderia falar com um camarada na China, só que eu precisaria de alguns meses de espera até a carta chegar e a carta voltar. Então a gente sempre teve, há muito tempo tem esse processo de comunicar-se com outras pessoas, mas em tempo real é recente. Porque, veja você, antigamente você tinha lá uma rua, tinha um prédio e tal, só tinha num andar tinha um telefone, ou na rua tinha apenas um telefone, uma vizinha tinha um telefone. Aí você ligava, né? Aí deixava recado com a vizinha, quando a pessoa chegasse em casa, pegava o recado, quando ela pudesse ela ligava, quer dizer, demorava tudo muito. Se eu precisasse dar um recado de emergência era complicado. Né? Você tem vários relatos, Augusto, interessantes, de negócio de tecnologia, de antigamente, questão de avião. Né? Porque você às vezes chegava no aeroporto para buscar um parente seu, e aí, quando você chegava lá, o voo estava atrasado. Década de 70, década de 80. E aí, você ficava horas esperando e não sabia. Às vezes, você morava longe do aeroporto, levava horas para chegar, aí voltava e tal. Quer dizer, hoje você se atrasa o voo, você já avisa. Se alguém vai te buscar no aeroporto, fala, vou atrasar. Então, a pessoa nem sai de casa. Então, às vezes, o pessoal sai de madrugada. Quer dizer, não só a possibilidade de comunicar-se, mas de se comunicar instantaneamente. Isso aí. Então, essa interação social definitivamente ela pode ser sim uma coisa boa. Agora, depois a gente vai comentar lá na parte dos malefícios o que essa interação social pode produzir de coisas ruins para as relações pessoais, até para a própria saúde ou até para a própria relação econômica e social das pessoas. Aqui, o que nós pensamos a respeito dessa interação social, já demos o exemplo, por exemplo, da conexão que acontece entre pessoas de ambientes distantes. Eu citei, por exemplo, o Orkut, eu já falei isso naquela outra habilidade, mas relembrando, essa interação social. Acho que talvez o momento do estalo, o momento da percepção
dos mais velhos, dos adultos, de fato, de idade mais avançada, já chegando a 40 anos, a 50 anos, de que redes sociais não eram só uma coisa de adolescente, de criança, provavelmente devem ter sido na época do Orkut. Quando você vê, por exemplo, a possibilidade de encontrar pessoas que você não via há 10, 20 anos atrás. Então, essa possibilidade de manter um contato ou de reencontrar pessoas que talvez quem tinha 40 anos em 2004 não via há 20, pessoas lá da época do final da escola, da rua que eu morava, no bairro tal, e me mudei e perdi o telefone dessa pessoa, ou o telefone dela foi transformado. Na época que os telefones eles tinham 7 dígitos e não 8 dígitos, antes de colocarem os numerozinhos na frente, muita gente acabou perdendo contato com isso. Talvez a própria internet ela tenha sido um grande instrumento para poder ressignificar essa forma de se comunicar e de fazer essa interação social entre as pessoas. Tá? Então, algum acréscimo aqui, Alan? Não, é isso aí. Não? Então a gente pode seguir para os próximos benefícios. Os benefícios da tecnologia adiante, nós podemos pensar da questão dos grupos de interesse. Grupos de interesse de origem diversa. Tá? Político, religioso, cultural, as formas, desde os antigos fóruns até chats na internet que podem ter um tema específico, até hoje em dia, assim, no passado, né, que o Orkut está respirando por aparelho já, mas no passado, a questão das comunidades do Orkut, hoje em dia as páginas do Facebook, que você tem uma possibilidade muito grande de reunir conhecimento sobre uma questão específica. Hoje em dia, o que nós podemos pensar nós podemos pensar a respeito de páginas do YouTube. O Alan já está brincando comigo porque eu falei do Orkut. Nós podemos pensar, por exemplo, no YouTube, no Twitter, coisas que você pode sim ter uma informação que é só um eco, sim ter uma informação que ela não tem uma utilidade específica, uma aplicação específica, mas isso pode ocorrer também num sentido muito mais focado e muito mais objetivo. Esse grupo ele pode ser um grupo por conta de uma ideologia política, por conta da eleição de um determinado candidato, ele pode ser por conta da sua religião, de compromissos religiosos, ele pode ocorrer por conta da cultura ou até por conta de algum gosto banal. Eu gosto daquela banda, então a página que fala sobre aquela banda vai discutir quando vai ser o próximo show. Eu gosto daquele filme que vai lançar, então aquela página está reunindo trailers, informações sobre os bastidores do filme. Isso são grupos de interesse que a tecnologia possibilita que essa análise aconteça, que essa interação aconteça. Então, isso daí certamente vai se tornar algo, digamos, um pouco mais vívido. E que é interessante que a gente tinha falado anteriormente sobre a possibilidade que a internet dá, que essas novas tecnologias dão, de você se relacionar com outras pessoas. Mas não é só se relacionar com pessoas aleatórias, com qualquer pessoa. Também tem essa possibilidade. Mas o que é mais interessante é você possibilitar o encontro com pessoas que têm esse campo de afinidade, têm esse gosto, têm essa afinidade política, religiosa, cultural, enfim, seja o que for, de um gosto, e aí você se identifica. Então você escolhe pessoas dentro desse grupo, pessoas que talvez você não encontrasse de outra forma. Sim. Isso que é o grande barato. Aqui, por exemplo, até no campo político, nós temos exemplos no mundo. A própria chamada Primavera Árabe, né? A articulação que foi feita lá, no caso, entre os povos árabes, a respeito da contestação das relações políticas, da contestação, digamos, dos regimes fechados, das ditaduras que envolviam lá a maior parte daqueles países árabes, do norte da África. E o que acontece aqui é que esses grupos de interesse, eles podem ser também grupos de interesse com uma utilidade bastante prática em termos políticos e em termos sociais. O que nós pensamos aqui, portanto, um evento do Facebook, ele pode ser qualquer festa que você vai, ou ele pode ser uma brincadeira com um amigo, ele pode ser qualquer coisa, qualquer página que você cria com um interesse banal. Agora, quando nós pensamos que um evento do Facebook pode ser um comício político, quando nós pensamos, por exemplo, que um evento do Facebook ele pode ser a difusão de alguma ideia política, isso daí acaba se tornando uma coisa bastante mais abrangente, digamos, com um potencial muito mais amplo de, digamos, difusão até mesmo política. Tá? Nessa questão dos grupos de interesse, algum acréscimo, Alan? Não. Não? Então podemos seguir adiante. A questão dos benefícios da tecnologia, podemos pensar aqui na questão do próprio acesso à informação, à articulação, esclarecimento a respeito das questões sociais. E isso se vincula com a própria questão da política, né? Eu acho que hoje, principalmente a internet, ela exerce também um grande papel e uma grande função de denúncia, né? A internet hoje exerce um grande papel de colocar para o conhecimento de todos algumas situações que antigamente eram obscuras, algumas situações que antigamente eram restritas a um determinado grupo que a investigavam.
Então, por exemplo, quando nós pensamos em geografia, trazendo para a coisa de geografia, o desmatamento em determinada área que os indígenas sempre reclamaram sobre aquilo. Agora, quando a tecnologia chega até aquela aldeia e possibilita que aquele indígena produza um vídeo e divulgue aquele vídeo na internet, talvez agora eu tenha movimentos ambientalistas do mundo inteiro focados naquela questão, reclamando a respeito daquele absurdo. Então, questões associadas a formas de denúncia no que diz respeito à exploração do trabalho, à corrupção, enfim. Digamos que o que se fazia escondido no passado, hoje em dia não pode se fazer mais de uma maneira tão forte. Então, digamos que esse acesso à informação e ao esclarecimento pode sim ser uma coisa positiva. Concordo com você, se você já estiver pensando, pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Esse esclarecimento, esse acesso à informação, depende muito da qualidade e do grau até de idoneidade dessa informação, já que ela pode te alienar. Ela pode fazer você crer em coisas que não necessariamente sejam reais. Eu vejo isso como uma coisa que a gente pode discutir mais à frente nos malefícios. Mas pensando nos benefícios da questão da tecnologia, a informação, o esclarecimento, a possibilidade de agora, principalmente das redes sociais e da internet em diante, de você poder fazer essa articulação social, como é o exemplo lá dos povos árabes, né, da chamada Primavera Árabe, eu acho que isso daí é algo de fato muito importante. Tem alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida aí? Então pode jogar pra gente. Se tiver dúvida, mandem pra gente que a gente vai responder, né, Augusto? Vamos lá. Pode mandar. Professor, então foi o único fator das revoltas árabes atuais, e já mandaram do antigo, é porque tem alguns países que são pobres, não? Obrigado. Manda um abraço para a Karine e para o Danilo. Um abraço, Karine e Danilo. Aqui, deixa eu tentar entender aqui a pergunta. Olha, a tecnologia, então, foi o único fator das revoltas árabes atuais? Não, não foi o único fator. Respondendo a sua pergunta inicial, a gente comenta isso. E é porque tem alguns países que são pobres, não? Entendi. Olha só. Aqui o problema é o seguinte. As revoltas árabes atuais, o que a gente chama de Primavera Árabe, isso tudo acontece por conta de algumas questões políticas e sociais. Digamos que os mesmos regimes ditatoriais que se sustentavam por décadas, hoje em dia eles não têm a mesma possibilidade de se sustentar, não somente porque agora as pessoas se articulam pelo meio da internet, até mesmo porque a gente vai ver mais à frente que alguns desses países que vêm sofrendo essas revoltas são países que não possuem a tecnologia tão difusa assim. Então a gente pode pensar que talvez na Tunísia e no Egito, que são os dois primeiros países que sofreram com essas revoltas e conseguiram derrubar os seus ditadores, isso se vincula também com problemas sociais que já aconteciam. É um momento de crise econômica hoje em dia no mundo, né, desde 2008 para cá, e essa crise vem avançando. Digamos que os problemas sociais vêm se tornando mais graves, mas ao passo que já houve também outras crises e esses mesmos ditadores estavam no poder e não caíram. Por quê? Aí é que entra a questão da tecnologia. Aí é que entra a possibilidade de articular as pessoas, de criar revoltas, onde, como eu brinquei com vocês anteriormente, um evento do Facebook pode ser uma besteira, uma brincadeira, mas pode ser também um manifesto da Praça do Cairo, no Egito, que juntou mais de 1 milhão de pessoas para contestar lá a ditadura do Hosni Mubarak, que conseguiram derrubar de fato o ditador. Tá? Então, os problemas sociais, todas as questões que envolvem a repressão e os problemas sociais que as ditaduras produziam, eles já existiam e eles são até o principal fator. A tecnologia, como a gente estava conversando, eu e o Alan, a tecnologia ela serve como uma ferramenta para denunciar esses problemas que já existiam, perfeito? Então, é bem por aí. E aí você comentou, existem alguns países pobres também. Eu acho que o que você quis dizer é que alguns desses países, digamos, não têm essas ferramentas de maneira completamente difundida para poder criar esse artifício todo de revolução através da internet. Nós pegamos o terceiro e o quarto países que sofreram, ou que vêm sofrendo, no caso, com os conflitos dessa chamada Primavera Árabe. O terceiro seria a Líbia, que precisou de uma intervenção militar, ou pelo menos acharam que precisasse dessa intervenção militar, porque o ditador da Líbia, o Muammar Gaddafi, ele reprimiu de maneira tão forte a população, achando que isso não iria ter a mesma difusão como nunca teve, um ditador de décadas. Né? Na Tunísia e no Egito isso não era tão possível, porque no dia seguinte em que um bombardeio acontecesse, isso estava na BBC de Londres. Então isso trazia uma difusão muito maior do que acontecia no país.
Agora, somente quando, pelo interesse até internacional, no andamento dessas revoltas, passa a ser denunciado o que antigamente não era na Líbia, aí conseguem tirar o ditador. Demora mais, gera mais conflito, morre mais gente. Então, digamos que onde houve essa tecnologia como uma ferramenta particular, houve menos problemas. Tá? Eu acho que o atual que a gente vê a respeito disso é o problema da Síria. Né? A Síria ela vem sofrendo com uma repressão absurda do Bashar al-Assad, que está vinculado exatamente com isso. A população ela não consegue se articular de uma forma eficaz e conseguir um apoio eficaz para produzir alguma coisa contra esse ditador. Né? E a questão da tecnologia ela acaba surgindo como uma coisa muito importante. Perfeito, gente. Então, acho que esse bloco fechamos também. Alguma coisa, Alan? Quando ele fala de acesso à informação e tal, basta você lembrar, até a pergunta que foi feita, é o seguinte, às vezes você tem 1000 pessoas e ninguém tem o acesso, ninguém tem o celular, por exemplo. Mas se um camarada tiver, né, ele bate a foto do bombardeio. Sim. Se um camarada tiver uma câmera naquele momento, ele vai registrar. Então, a tecnologia tem esse poder de transformar, de provocar, de espalhar a informação, às vezes com um aparelho só. Não é só na ideia de recepção. As pessoas pensam, na tecnologia da recepção, eu vou ficar sabendo o que está acontecendo. Não, mas às vezes eu não sei o que está acontecendo, mas eu consigo mandar para o mundo essa informação. Então eu me lembro do caso daquela morte do Bin Laden, quando houve a morte do Bin Laden, assassinaram o Bin Laden. No Twitter, um camarada lá no Paquistão tinha tweetado, poxa, estou aqui de noite, eu vi helicópteros militares passando, alguns momentos antes da morte do Bin Laden. Quer dizer, o cara em tempo real conseguiu registrar aquela operação militar super secreta. Né? Então, assim, não basta apenas a recepção, mas também o fator de emissão. Quando a gente fala, processo de comunicação, a gente fala do emissor, do receptor e da mensagem. Então, a gente não pode pensar em tecnologia só em você receber a informação, mas você também como emissor. Então, eu estou numa área de conflito. Então, eu escrevo meu blog e conto o que está acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve relatos disso, moradores de comunidade retratando dia a dia, contando coisas que eles não tinham acesso pela imprensa oficial. Então, você cria um grande benefício que eu vejo, Augusto, nesse ponto, é você possibilitar, né, que o cidadão comum tenha voz, que as pessoas tenham voz, que as pessoas que tradicionalmente são excluídas do processo de comunicação com a opinião pública, elas possam ter essa voz. Item número 2, novamente aquele tempinho para você fazer, agora menor, que não é tão grande o item, 2 minutinhos para o nosso texto, 2 minutinhos para o julgamento das opções, rapidamente a gente retorna para poder analisar isso, certo? Tá no ponto, gente? Vamos lá, até já.
Bom, gente, vamos lá? Agora eu faço esse exercício com vocês. Olha aqui, ó. A gente tem o texto, né? O texto diz o seguinte: a partir da metade do século XX, metade do século XX, o Augusto já fala da década de 70, a gente tem a processo da Revolução Industrial, então você tem que começar a se ligar no que a gente falou, tá? E juntar aqui no exercício. A partir da metade do século XX, ocorreu um conjunto de transformações econômicas e sociais cuja dimensão é difícil de ser mensurada, ou seja, a medida, a gente não consegue perceber completamente. É uma coisa tão grandiosa que a gente não consegue perceber. A chamada explosão da informação. Isso aí o Augusto já tinha falado, aquela revolução técnico-científico-informacional. Embora essa expressão tenha surgido no contexto da informação científica e tecnológica, lembra? Seu significado hoje tem um contexto mais geral, atinge proporções gigantescas. Foi que o Augusto já tinha conversado com vocês. É uma revolução científica, tecnológica e informacional que influenciou vários aspectos da sociedade, cultura, política, economia. Até aí, ó, o texto não falou nenhuma novidade. Vocês aí que estão assistindo a aula já sabem disso tudo. Por estabelecerem novas formas de pensamento e mesmo de lógica, a informática e a internet vem gerando impactos sociais e culturais importantes. A disseminação do microcomputador e a expansão da internet vem acelerando o processo de globalização, tanto no sentido do mercado, quanto no sentido das trocas simbólicas possíveis entre sociedades e culturas diferentes. Trocas simbólicas, gente, não são trocas de bens, de produtos, tá? Não é arroz por carne, feijão por batata. Não, troca simbólica é uma troca de cultura, é uma troca de valores, é algo de troca de coisas que não são materiais, coisas impalpáveis. Então, possíveis entre sociedades e culturas diferentes, o que tem provocado e acelerado o fenômeno de hibridização amplamente caracterizado como próprio da pós-modernidade. Hibridização é a ideia de, lembra aquele elemento da biologia, o troço híbrido, é o troço misturado e tal? Então, aqui ó, ele provoca misturas, é isso que ele está dizendo. O professor Augusto quer fazer um comentário aqui. Fala, professor. Eu acho que cabe sempre uma dica para qualquer prova que você for fazer, para qualquer área que você for fazer de prova do Enem, cabe sempre você buscar uma ideia ampla do que o texto te trouxe antes de você entrar numa análise das opções, né? Eu já dei a dica que, no caso, quando tiver faltando tempo para você, cabe até olhar o enunciado e depois ler o texto, para já ler o texto de uma maneira mais focada, né? Mas aqui, por exemplo, nesse texto que o Alan acabou de ler com vocês, a gente pode perceber que o texto não fez críticas, né? A gente falou até agora dos benefícios da tecnologia e o texto comentou basicamente benefícios, né? Ele não fez nenhuma crítica. Então isso vai ser muito útil para você poder julgar as opções. Então vamos lá. Considerando o novo contexto social e econômico, aludido, ou seja, que a gente fez referência, né, no texto, as novas tecnologias de informação e comunicação, vamos ver as opções? Letra A, desempenham um importante papel. Tudo bem? Até aqui tudo bem. Porque sem elas não seria possível registrar os acontecimentos históricos. Bom, a primeira parte está legal, mas ele fala sobre registro de acontecimentos históricos no texto? Dá uma olhada aqui, ó. Não. Primeiro que ele não comenta isso, segundo que impossível, não seria possível, é uma coisa muito, muito restrita, né? Se fosse assim, a gente não teria nenhum momento de história registrado, né? Então, a gente não, livro de história, a gente não teria. Então, a letra A, cuidado, você tem que ler até o final, gente. Não lê só o início e marca, não. Então, a gente não pode marcar a letra A, tá vendo? Não, vamos ignorar a letra A. Letra B, facilitam os processos educacionais para ensino de tecnologia. Mas, tudo bem, facilita o processo educacional, até a gente pode dizer, mas uma relação de adversidade, lembra? Uma condição adversativa, não exerce influência nas ciências humanas. Ele fala que influencia a sociedade de forma geral. Todos os elementos são influenciados. Então, se a letra B está errada. Letra C, limitam-se a dar suporte aos meios de comunicação, facilitando, sobretudo, os trabalhos jornalísticos. É só para informação, só para comunicação? Não. Afeta a economia, afeta a sociedade. Então, a gente não pode marcar a letra C. E a letra D, contribuem para o desenvolvimento social, pois permitem o registro e a disseminação do conhecimento de forma mais democrática e interativa. É isso aqui, ó. Então, desenvolvimento da sociedade, registro histórico, tudo isso pela tecnologia. É a letra D a princípio. Vamos ver a letra E primeiro. Faz a bolinha, cara. Estão em estágio experimental. Hã? Faz a bolinha na letra D. Não quero fazer a bolinha. Não quero tradição. Vou romper com a tradição. Estão em estágio experimental, particularmente na educação, área em que ainda não demonstraram um potencial produtivo. Aqui a letra E, o cara viajou, inventou. Não tem nenhum sentido, tá? Então, o único que sobra é a letra D, a bolinha aí, Augusto. Você queria? Então, aqui, ó. Tá feita a questão. Então, a questão, letra D. Tudo bem, rapaziada? Então, ó, contribuem para o desenvolvimento social,
pois permite o registro e a disseminação do conhecimento de forma mais democrática e interativa. Então é isso, gente. Feito esse exercício, eu acho que a gente tem que analisar então aquele segundo bloco que nós comentamos antes, a respeito dos impactos negativos, né, dos problemas que podem ser trazidos por essa relação toda tecnológica. E aí tem um texto muito interessante aqui que eu extraí da sua ficha, né? Nós extraímos da sua ficha para a gente poder analisar, que é um texto que vai comentando uma série de coisas sobre a mídia brasileira. Fala, por exemplo, que a qualidade jornalística é muito boa, as novelas são artigos de exportação, os filmes produzidos, quando há uma produção associada à grande mídia brasileira, sempre sai alguma coisa com uma qualidade de gravação, uma qualidade técnica boa. Por exemplo, as grandes publicações brasileiras em nada devem, em termos de questões técnicas, a outros livros, a outros jornais, a outras publicações do restante do mundo. Enfim, ele vai elogiando a mídia como um todo. E no final, a última frase deixa o caráter irônico e crítico do texto. Azar o nosso, né? Azar o nosso, que é uma mídia tão poderosa, porque essa mídia ela pode fazer o quê, gente? Alienar. Ela pode seguir, portanto, uma ideia que a gente vinha comentando de impor a você o pensamento dos poderosos, o pensamento de um determinado grupo em específico, né? E esse determinado grupo em específico, ele vai trazer, então, a difusão, talvez, de algumas ideologias, de algumas formas de pensar que a sociedade tendo, talvez possa ser conveniente para ele em alguma relação econômica, pode ser conveniente em termos da propaganda, em termos do consumo, pode ser alguma coisa de fato que gere uma alienação que faça com que alguém lucre, com que alguém, digamos, siga alguma lógica econômica maior e principalmente a questão da aculturação, tá? A perda da questão cultural por conta da questão, de fato, de uma cultura de massa, de uma cultura padronizada, que é o que a gente vinha discutindo já. Assim, eu acho que não tem como falar dos malefícios da tecnologia sem pensar na parte boa. Então, portanto, não tem como pensar na parte boa, como a gente vinha pensando, sem já comentar algumas críticas. Senão você já vai perceber que as coisas, de fato, dentro dos problemas, elas são até mais óbvias e mais rápidas da gente analisar, tá? Aqui no caso, a questão dos problemas da tecnologia na vida social. Podemos pensar no modo de vida sedentário, na questão do isolamento e por aí vai. Aquela velha história de que você tem na ponta do seu dedo, ali naquela tela colorida de touchscreen, uma série de coisas que envolvem o mundo inteiro, mas você fala menos com a pessoa que está do seu lado. Gostei do seu inglês, professor. Hã? Gostei da sua. Gostei, gastou do seu inglês muito bonito. Eu ensaiei no banho. Você ensaiou no banho hoje. Olha só. Aqui, o modo de vida sedentário, portanto, sedentário e impessoal, a gente vai até analisar isso para frente, ele traz para a gente a ideia de que o isolamento ele já existia, vindo aqui para o nosso quadro, ele já existia antes e ele existe hoje de uma forma diferente. É apenas uma modalidade diferente de isolamento. O isolado de ontem era o cara que não tinha tecnologia para se articular com o restante do mundo, com as pessoas. Digamos que a tecnologia era menos eficaz, menos eficiente. Hoje em dia que ele é o cara conectado, hoje em dia que ele tem uma vasta possibilidade de se integrar e conseguir digamos, uma relação com o mundo de uma forma muito mais ampla e eficaz, ele opta por se isolar, ou ele faz isso às vezes sem perceber, né? Como uma questão ligada ao vício ali naquela ideia de um telefone com internet, o vício de ficar com a cara na televisão, com a cara no computador, enfim. Isso tudo pode trazer uma série de situações bem peculiares, né? E aqui que eu acho que a gente pode bater um papo legal mesmo na parte da comunicação, que é a questão de um desempenho acadêmico ruim, que muitas vezes essa charge eu até mostrei para vocês naquela outra aula nossa de internet, né? O bonequinho representando o Facebook ali, sacudindo o estudante, falando, vem cá, me checa, olha as coisas e tal. E o estudante, Facebook, por favor, eu estou estudando Facebook. Pô, porque exatamente a internet, ela toma muito do seu tempo, ela distrai a sua atenção. Digamos que se você, eu falei isso até na palestra do Enem, se você quiser usar a internet, até no nossa fanpage lá do Pré-ENEM, para assistir alguns vídeos, para ler alguns textos, legal. Mas se você for, por exemplo, fazer isso no Facebook, deixa o seu chatzinho desligado, porque se um amigo puxa assunto, vem outro, e você acaba não conseguindo estudar, né? Então o desempenho acadêmico ruim é uma grande realidade, e a informação de baixa qualidade, que eu acho que o Alan que vai até bater um papo melhor disso com vocês. O problema é que, na verdade, a internet é uma grande biblioteca, em que você, na maioria das vezes, não conhece os autores. Esse é o grande problema da internet. Então, por exemplo, você vai pesquisar sobre qualquer assunto. Imagina a gente está falando hoje sobre a terceira revolução industrial. E aí você bota no Google e procura terceira revolução industrial. Aí você procurando, vendo sobre a terceira revolução industrial, você pode encontrar tanto um site
com um artigo do Milton Santos, falando sobre a terceira revolução, criador, inclusive, do termo, Revolução Técnico-Científica Informacional, quanto você pode achar um site de uma pessoa que não sabe nada daquilo, que ouviu dizer. E aí você tem 2 sites que aparecem na pesquisa do Google com o mesmo grau de importância. E aí você, o grau de importância, na verdade, é o grau de acesso, né? De acesso, às vezes pode ser uma coisa, uma brincadeira. Os 2 estão ali aparecendo. E aí vamos supor a pessoa que não conhece. Qual que ela vai escolher? Ela vai olhar para os 2, mas qual que é o correto? Como é que ela vai saber qual que é o correto? Às vezes, vocês sabem disso, você vê na internet informações contraditórias. Qual é a correta? Então você tem um problema da informação que às vezes é de baixa qualidade. Não só que ela não tem qualidade, como às vezes ela te confunde. Então você vê 2 informações contraditórias. Antigamente teve um grande caso de um site que funciona como uma enciclopédia virtual, que no seu início não havia muito controle. Então várias pessoas atrás de você. Várias pessoas, né? Isso aí, professor, tô tentando ser discreto aqui. Várias pessoas inventavam artigos. O cara inventava o artigo. O cara falava, não, vou inventar hoje sobre física quântica. Aí mandava lá um artigo e tal, e o troço ficava no site. Então várias pessoas liam, tá, agora eu entendo sobre física quântica, e faziam tese, ensaios, mandavam trabalhos no colégio com aquilo. Só que aquilo era uma mentira. Então, assim, o problema da internet é isso. É a questão que nós temos muita informação, mas a informação que a gente não sabe a fonte, a gente não sabe se a informação tem credibilidade, se essa informação está correta. Né? Às vezes, informações divergentes, antagônicas. Né? Então, a gente quebra um pouco a chamada hierarquia acadêmica. Né? E quando antigamente você queria saber sobre um assunto, você procurava um professor daquele assunto, um especialista, um cara que estudou, um doutor, um mestre naquele assunto. Agora não. Agora você vai para o Google. E no Google, meu amigo, um salve-se quem puder. No Google você tem milhares de informações, mas você não sabe se as informações são corretas. E o que pode ser bom e ruim. Né? O que pode, por exemplo, abrir, digamos, a academia e a forma de pensar para novas formas inovadoras, né? Pode atrair pensadores que de repente não têm aquele garbo acadêmico, aquela titulação toda, mas que também produzem algum tipo de conhecimento positivo, mas que de repente não eram divulgados e não eram falados exatamente por conta de não fazer parte dessa ampla mídia ou não ter uma determinada titulação. Pode ser até bom isso. Mas a grande questão é o filtro, a grande questão é você ser crítico. Né? A grande ideia é, eu posso usar da internet para me tornar um cara inteligentíssimo, esclarecido a respeito do mundo, me preparar bem para o Enem, inclusive. Agora, eu posso usar a internet visando fazer isso e acabar fazendo besteira, na medida que eu não busco me certificar a respeito daqueles dados. Por exemplo, eu sou professor de geografia. Os dados mudam constantemente a respeito das coisas que eu falo. Eu digo sempre que a minha matéria ela muda quando eu estou indo para trabalhar. Se eu ligar o rádio do carro na emissora de notícias, de repente o que eu vou falar eu vou ter que mudar. Eu vou ter que colocar algum dado novo, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu, por exemplo, então eu me sirvo, por exemplo, da internet, da televisão e tal, mas sempre que vem algum dado eu tenho que fazer o quê? Filtrar, eu tenho que confirmar, eu tenho que buscar um órgão oficial, buscar alguma coisa que de fato fale daquilo, digamos, com uma credibilidade um pouquinho maior. Será que essa informação é real ou será que alguém foi lá e inventou um artigo sobre isso? Digamos que a internet, ela amplifica o seu acesso à informação, ela democratiza o seu acesso à informação, mas no mesmo ponto ela banaliza a produção da informação e do conhecimento. Né? E essa banalização muitas vezes é perigosa, muitas vezes ela traz essas informações de qualidade de repente não tão boa. E aí é aquela ideia, há muita informação, mas no meio daquela informação há muito ruído. Né? Há muita coisa que não tem uma aplicação prática, mas na verdade cabe ao próprio leitor, cabe ao usuário da ferramenta fazer essa filtragem. Né? Então, é bem por aí. E aí, professor Alan Miranda? Vamos avançar? Vamos avançar? Vamos avançar. Mais um item. Tá, mas a gente pode fazer com eles, é isso que você acha? Pode ser. Fazer alguns seguindo já, né? Vamos lá. Então, ao invés de dar tempo para vocês, vamos dar uma olhadinha nesse item juntos logo, para a gente poder contemplar mais 2 coisinhas que a gente tem que falar depois do item. Olha só. A internet que você faz, então dando nome aos bois aí que o Alan estava falando, um site, tá no texto, Alan, tá no texto, a gente não é baú. Vamos lá. Uma pequena invenção, a Wikipédia, mudou o jeito de lidarmos com informações na rede. Trata-se de uma enciclopédia virtual colaborativa, que é feita e atualizada por qualquer internauta que tenha algo a contribuir. Em resumo, é como se você imprimisse uma nova página para a publicação desatualizada que encontrou na biblioteca.
Antigamente, quando precisávamos de alguma informação confiável, tínhamos a enciclopédia como fonte segura de pesquisa para trabalhos, estudos e pesquisa em geral. Contudo, a novidade trazida pela Wikipédia nos coloca em uma nova circunstância, em que não podemos confiar integralmente no que lemos. Por ter como lema principal a escritura coletiva, seus textos trazem informações que podem ser editadas e reeditadas por pessoas do mundo inteiro. Ou seja, a relevância da informação não é determinada pela tradição cultural, como nas antigas enciclopédias, mas sim pela dinâmica da mídia. Assim questiona-se a possibilidade de serem encontradas informações corretas entre as sabotagens deliberadas e contribuições erradas, ou seja, entre as pessoas que estão fazendo qualquer tipo de brincadeira, escrevendo, como Alan comentou, sobre física quântica, nunca tendo ouvido falar sobre isso, escrevendo uma série de besteiras, sim, de maneira, digamos, hostil e sem sentido, ou as pessoas que meramente buscam escrever sobre aquele tema, mas se equivocam e não há nenhum tipo de confirmação. Olha só, já que a gente falou da Wikipédia, então vamos fazer aqui uma análise de dois lados, né? A Wikipédia começou dessa maneira, é um site da internet que hoje tem equipes voltadas para análise desses textos e análise das fontes que dão origem a esses artigos científicos. Você pode chegar e escrever um texto para a Wikipédia se você quiser ou atualizar esse texto. Mas ele vai passar hoje em dia, exatamente por conta dessas críticas, por toda uma análise técnica e científica por pessoas especialistas que vão confirmar. Não, realmente, o que eles colocaram faz sentido. Muitas vezes você, analisando a Wikipédia, você vê um número 1, um número 2 ali do lado, e lá embaixo um número 1, um número 2 se referindo a alguma determinada menção que foi feita no texto, e lá embaixo você tem o site do Ministério da Agricultura, se estiver falando da agricultura, site da Secretaria de Urbanismo, se você estiver falando de cidade, enfim, determinadas fontes de confirmação, tá? Então, por exemplo, para o conhecimento geral, indico, inclusive, se você tiver alguma dúvida, buscar informação na Wikipédia. Estava claramente brincando. Olha só, aqui no caso das opções a gente vê. As novas tecnologias de informação e comunicação, como a Wikipédia, têm trazido inovações que impactaram significativamente a sociedade. O texto apresentado mostra que a falta de confiança na veracidade dos conteúdos registrados na Wikipédia, letra A, acontece pelo fato de sua construção coletiva possibilitar a edição e reedição das informações por qualquer pessoa no mundo. E aí, gente, o que vocês acham dessa opção? Essa opção ela parece conveniente com o que a gente vem falando, né? Veio logo na letra A uma boa, então vamos fazer aquela bolinha aqui que o Alan não quis fazer, para a gente poder deixar essa daí guardada no nosso coração. Na letra B, limita a disseminação do saber, apesar do crescente número de acessos ao site que a abriga por falta de legitimidade. Limita a disseminação do saber? Uma enciclopédia virtual? Então definitivamente não. Letra C. Ocorre pela facilidade de acesso à página, o que torna a informação vulnerável, ou seja, pela dinâmica da mídia. A facilidade de acesso à página, ela amplifica a difusão do conhecimento. O que torna a informação vulnerável é o fato de ela poder ter uma fonte diversa, ou ter podido ser dessa forma no passado. Letra D. Ressalta a crescente busca das enciclopédias impressas para pesquisas escolares. É exatamente uma enciclopédia virtual que busca reunir ali uma série digamos, enciclopédias juntas, né? Revela o desconhecimento do usuário, impedindo-o de formar um juízo de valor sobre as informações. Na verdade, isso daí vai depender de quem? De você. Vai depender do filtro que você é capaz ou não de fazer a respeito dessas interações. Então, portanto, ficamos com o nosso gabarito letra A e seguimos adiante para finalizar aqui a nossa discussão e o nosso conteúdo. Certo? Vamos lá. Os problemas da tecnologia, seguindo adiante, eles entram, inclusive, na questão da vida social, que a gente já vinha falando, né? A questão das próprias relações sociais entre as pessoas que prezam hoje em dia por uma relação de privacidade completamente subvertida, diferente, e as relações impessoais, que a gente já vinha até comentando isso antes, né? Então essa questão de menor privacidade, essa questão de uma relação até mais, digamos, superficial por conta da questão da internet, como a imagem brinca com você, ela traz aquela ideia de que você tem 1.000, 2.000 amigos numa rede social, mas de repente você, dentro daquelas pessoas, você tem na verdade 10, 15 amigos. Tá? São muitas pessoas que conhecem você sem conhecer você. Ou que conhecem, de repente, quem você quer parecer ser naquela rede. A máscara social que você optou por vestir dentro daquele negócio. Então, a gente pode seguir adiante nessa análise se vinculando com a questão da comunicação.
Então, alguma contribuição aqui, pessoal? Não, quando a gente fala de relações impessoais, né, quando a gente fala de relações impessoais, a gente está dizendo, o que a gente está querendo dizer com isso? É que você tem uma relação, você tem um processo de comunicação na internet, voltando ao processo de comunicação, em que você está dispensando uma série de outros recursos ligados ao processo de comunicação, como, por exemplo, a linguagem não verbal, né, ou seja, como as expressões faciais, como a linguagem corporal, que já foi uma habilidade trabalhada em outra aula. Quer dizer, então, essa impessoalidade é um distanciamento desse processo de comunicação. E é paradoxal porque você tem uma aproximação e um distanciamento. É isso que o Augusto está querendo dizer. É aquela questão até do isolamento, né? Isolamento. Ele está isolado, mas ao mesmo tempo está conectado com o mundo inteiro. Ele se comunica, mas ele deixa de usar alguns recursos da própria comunicação, né? Então, seguindo aqui para a gente tentar concluir essa ideia, mais um problema, ou mais um conjunto de problemas que a gente pode pensar é a questão da exclusão digital, ou o que se chama hoje em dia de hierarquização social do acesso à técnica. O que isso significa? A hierarquização social do acesso à técnica é uma coisa vinculada com a questão do fato de que todos esses bens que você tem que consumir para poder ter essa conectividade, para poder se adequar a essa conectividade, são, na verdade, bens caros. São, na verdade, bens que não são só os smartphones, computadores e telefones que você tem que comprar, mas não somente isso, como a assinatura de algum serviço de internet, de 3G, enfim, de internet banda larga com Wi-Fi. Para você ter essa conectividade de fato constante, você precisa gastar dinheiro com isso. Então, digamos que isso não é de acesso de todos. Talvez um dos principais fatores limitadores dessa questão tecnológica seja exatamente o fato de que você vai, digamos, restringir o acesso de alguns na medida de que algumas ferramentas são necessárias para essa técnica de comunicação acontecer e nem todos conseguem acesso econômico, conseguem consumir esses bens para que essa tecnologia consiga auxiliar na sua comunicação. Isso é uma reflexão crítica do processo, porque a gente começou a aula de hoje falando sobre o quê, Augusto? Falando sobre a técnica e tecnologia. Ou seja, era uma capacidade da técnica e tecnologia influenciar os seres humanos, influenciar o mundo. Se você tem uma limitação de acesso à tecnologia, a gente tem que pensar, se eu não tenho tanto acesso quanto você, se você não tem tanto acesso quanto eu tenho acesso à tecnologia, qual é a consequência disso? A gente tem um processo de exclusão social, é ruim. Então, se você tem, por exemplo, a escrita como uma técnica, e o cara não sabe escrever, o cara não sabe ler, ele está segregado dessa técnica. Então, a gente tem que pensar, em termos de Enem, um raciocínio crítico. E é isso que a gente está fazendo aqui. É isso? Eu acho que até quando a gente comentou lá a própria Primavera Árabe, a gente viu, eu comentei com vocês quando surgiu aquela dúvida, sobre o acesso à tecnologia ter condicionado o potencial dessa tecnologia de transformar, né? Nos países, então, em que o acesso era menor por conta de um problema econômico ou de um problema social, esse acesso acabou significando talvez uma questão de difusão política menor daquelas ideias, né? Então a gente pode ver que essa articulação ela acontece dependendo também de uma questão econômica. Então, gente, a gente viu na aula de hoje uma série de referências, uma série de conhecimentos novos sobre tecnologia de informação e como isso afeta os seres humanos e o mundo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aí foi um prazer estar aqui com o professor Augusto Neto, o professor mais bonito desse país. Prazer, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Até a próxima, gente. Um beijo para vocês. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 24. Bom estudo e até a próxima aula! Tento achar meu chão, tento achar meu céu, meu sim, meu não, caminhando pela vida, com a vida em minhas mãos. Soltam as correntes, se libertam, se despertam, mostram seus dentes, sorridentes por ali. Soltam as correntes, se libertam, se despertam, mostram seus dentes, coerentes por ali. Soltam as correntes, se libertam, se despertam, mostram
mostram seus dentes, sorridentes por ali. Soltam as correntes, se libertam, se despertam, mostram seus dentes, coerentes por ali.